Boa noite a todas e a todos. Sou a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. O Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul inaugura na data de hoje um espaço destinado a lançamentos de livros. O lançamento de hoje é do novo livro do diretor do Departamento de Responsabilidade Civil do IARGS, o Dr. Eduardo Lemos Barbosa. O nome da obra é A Responsabilidade Civil e a Quarta Revolução Industrial. Além do Dr. Eduardo Lemos Barbosa, teremos 3 participações especiais. Da presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, a doutora Solamita Santos Cabral, do advogado, professor e associado do IARGS, Dr. Ricardo Hermann, e do professor da UBRA, Dr. Luiz Gonzaga Silva Adolfo, que é orientador da tese do Dr. Eduardo Barbosa, que originou o atual livro. A doutora Solamita Santos Cabral, já vou colocar ela aqui para entrar. Dando a doutora Solamita Santos Cabral, daqui a pouquinho convidando o autor do livro, que está inaugurando essa nova sessão do IARGS hoje, o doutor Eduardo Lemos Barbosa. Aguardando aqui a doutora Solamita. Já está aqui conectada. Boa noite, doutora Solamita. Boa noite, Terezinha. Boa noite a todos que nos honram com a sua assistência. É um momento muito especial, deixa eu me organizar bem aqui. É um momento muito especial para o nosso Instituto, porque hoje nós estamos inaugurando uma programação. Nós estamos agora fazendo o lançamento de livros dos nossos associados. E é com muita alegria, que nós saudamos aqui o nosso associado, o Dr. Eduardo Lemos Barbosa, diretor do Departamento de Responsabilidade Civil do Instituto, um grande associado, e que hoje vai lançar esse livro, A Responsabilidade Civil e a Quarta Revolução Industrial. Eu fico muito feliz por termos sócios que trabalham tanto e que nos brindam com seus conhecimentos. Porque realmente o mundo está mudando. O mundo mudou muito nas últimas décadas. E a Revolução Industrial, essa quarta Revolução Industrial, traz muitas novidades, traz grandes desafios que nós, os mais antigos, digamos, às vezes a gente não sabe como lidar. O doutor Eduardo Lemos Barbosa, num momento muito oportuno, vai nos brindar com essa obra. Como é que será a responsabilidade civil na quarta Revolução Industrial? Também... Esse momento tão tecnológico, não é, doutora? É verdade. Eu vi que daqui a pouco nós vamos ter carros que não vai precisar mais de motorista. Que a gente, pelo celular, chama um carro, o carro vem e nos leva onde a gente quiser. Bom, mas haverá responsabilidade civil de quem, no caso de haver algum problema. Isso eu estou só brincando um pouquinho. Mas eu também quero saudar o nosso associado, o doutor Ricardo Hermann, e o doutor Luiz Gonzaga Silva Adolfo, que também grandes professores que vão comentar sobre a obra. Eu não vou me alongar, porque eu sei que todos os senhores que estão aqui estão querendo assistir o nosso grande associado, o doutor Eduardo Lemos Barbosa, para falar sobre a sua obra. Então é isso, sejam todos bem-vindos. Já estou chamando aqui o doutor Eduardo Lemos Barbosa. Já estou conectando ele. Vamos aguardar mais um pouquinho. Doutor Eduardo, já fiz o convite, já enviei um convite, uma solicitação para sua participação ao vivo. Vamos aguardar mais um pouquinho. Eu fiz hoje um teste com ele e deu tudo certinho. Fizemos mais cedo hoje, 1h da tarde, mais ou menos. E está muito bonita a capa do livro, né? Que nós estamos divulgando no nosso site, através do Instagram, enfim, nós estamos divulgando, está muito bonita a capa do livro, e eu acho que o conteúdo deve estar ainda melhor. Então, com certeza, o doutor Eduardo entrou. Ele é o resultado de uma tese de mestrado dele, né?
Sim. E, olha, ele diz aqui que ele não pôde participar. Vou aqui tentar fazer de novo e peço aqui uma assistência, Ana Amélia, para entrar em contato com ele. Mas hoje ele entrou, deu tudo tão certinho. Pronto, já está entrando aqui. Seja bem-vindo, doutor Eduardo Lemos Barbosa. Já está aqui conosco, conectando. Opa, boa noite, Terezinha. Eu acho que é uma questão Boa noite, de presidente conexão. Sulamita. Boa noite, doutor Bem-vindo, doutor Eduardo Lemos Barbosa. Seja bem-vindo. Estamos hoje inaugurando um novo espaço aqui no IARG, que é lançamento de livros. E o primeiro foi o seu. Eu acho que a conexão dele não está muito boa. Vamos ver aqui. Doutor Eduardo, me ouve? Doutora Sulamita, a senhora me ouve direitinho, Eu né? estou ouvindo perfeitamente, estou vendo a o doutor conexão Eduardo. dele que está com... Ah, ele saiu. Saiu. Vamos Vai tentar entrar de novo, não tem problema. Nós vamos, além da senhora, claro, a gente vai receber mais 2 professores, né? Que é o doutor Ricardo Hermann, advogado, professor e associado do IARS, e também do professor da UBRO, doutor Luiz Gonzaga Silva Adolfo. Ele é orientador da tese do livro do doutor Eduardo Barbosa, que originou esse atual livro. Vamos tentar aqui de novo com o doutor Eduardo. O doutor Eduardo colocou que está em Recife. Sim, ele está em Recife. Ele me avisou também. Pronto, acho que Vamos ver se agora está agora- ouvindo bem agora, doutor Eduardo? Eu acho que a conexão dele está fraca. Estou ouvindo bem, Tá sim, vendo? Tereza. Tá lenta. Tá me Agora sim. ouvindo? Ótimo. Tô ouvindo, tô Perfeito, ouvindo. então. Maravilha, maravilha. Então, quem sabe o senhor já faz assim uma introdução sobre o seu livro. Por que da escolha desse tema, que eu sei que foi sua tese de mestrado, né? Vamos tentar fazer um resumo do livro. Tá bom. Seja Em bem-vindo primeiro lugar, boa novamente. noite. Muito obrigado, Tereza. Muito boa noite, presidente Sulamita. É uma honra eu estar aqui, vocês darem essa oportunidade para eu lançar esse meu livro. Me sinto muito honrado aí, primeiro, em ter essa oportunidade de lançar no Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, e segundo, em ser diretor aí da presidente Sulamita da responsabilidade civil. Como eu estou em Recife a trabalho, podem ver essa hora da noite, eu não estou com gravata, mas eu vou tentar fazer aqui um resumo com medo que eu perca a conexão, né? Embora todos vão ganhar bastante, talvez até mais, com o professor Ricardo Hermann e o professor Gonzaga. Mas vamos lá. O livro, como já foi aí, né? E até agradeço os elogios da presidente Sulamita, doutora Sulamita, o livro é baseado no quê? Na responsabilidade civil, que é o tema que eu realmente sou apaixonado no campo do direito. Já estamos aí lutando aí há alguns anos nesse tema. E o que trata o livro? É um mestrado que eu fiz em 2019 e 2020, junto à Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, e a UCS, que é a Universidade de Santiago de Compostela, que eu também apresentei essa dissertação. Bom, esse livro é composto, apresentado, em primeiro lugar, agradecer ao professor Ricardo Hermann, que sempre me incentivou a eu fazer o mestrado. Foi uma pessoa assim, fantástica, o professor Ricardo Hermann, eu sou profundo admirador dele. O professor Luiz Gonzaga também foi meu orientador, que graças a ele também consegui concluir essa obra. E é o prefaciador, que é o professor Flávio Tartucci, civilista, um dos maiores civilistas do Brasil, que me honrou com o seu prefácio aqui nessa obra. Pois bem, essa obra tem, claro, uma introdução, o primeiro capítulo, o segundo e o terceiro. O primeiro capítulo trata-se da responsabilidade civil histórico, né? Desde lá da lei de Italiano, como a evolução toda da responsabilidade civil, seus pressupostos clássicos, né? Ato ilícito, nexo causal, culpa e dano. Eu faço um histórico aí da responsabilidade nesse primeiro capítulo, na verdade é o capítulo 2. Indo rápido, então, com medo de perder a conexão. No capítulo 3, eu trato da sociedade de informação. Aí sim já começo a entrar no tema fulcral desse livro. O que é a sociedade de informação? É a partir de 1960, quando surgiu efetivamente chips, computadores, hardware, software, né? Nós começamos a conviver com essa tecnologia digital, mais conhecida também como Revolução 4.0 ou Terceira Revolução. Né?
Por que 3? A primeira revolução é considerada ali quando foi introduzido o trem, os vagões, estrada de ferro. A segunda revolução foi o advento da energia elétrica por 1870, até a Segunda Guerra. E a terceira revolução, a partir de 1960, que é essa agora da sociedade de informação. Então, ali eu elaboro toda a situação, que quando começaram os danos digitais, ou a responsabilidade civil para enfrentar essa tecnologia. E, por último, que é o fulcral do tema do livro, que é durante a quarta revolução industrial, que é a atual, que é essa nossa era digital, onde novos danos surgem, né? Decorrentes da rede social, que é uma interação aí que envolve milhões de pessoas online, e os danos decorrentes dessas relações da era digital. Nós vimos nascer novos danos, inúmeros novos danos, né? Como, por exemplo, o cyberbullying é um que teve bastante consequência, inclusive no mundo todo. O que é cyberbullying, resumindo? É quando, através de redes sociais, as pessoas criam colocam uma situação, uma ofensa, um dano, causam um dano a um outro seguidor, a outra pessoa que está na rede social também. Existem casos, inclusive, de suicídio por conta desses danos aí, porque, no fim, você não precisa estar hoje corpo a corpo para ofender alguém. Você ofende alguém com mais repercussão na rede do que ao vivo com a pessoa, né? Entende? Então, isso, o cyberbullying, o direito ao esquecimento, que foi, esse sim, muito polêmico. Esse é o direito ao esquecimento, até foi julgado agora no STF, em fevereiro. Que é o direito ao esquecimento? É aquela notícia que, por exemplo, um caso emblemático, teve um cidadão no Rio de Janeiro que foi condenado naquele massacre de Carandiru. Ele foi condenado, cumpriu 3 anos de pena e depois foram ver que ele era inocente. O Estado reconheceu a inocência dele, embora ele já tivesse preso. O Fantástico, ou melhor, um programa chamado Linha Direta, da Globo, vinculou toda a história dele e trouxe à tona todos os dramas que a esposa dele, os filhos sofreram depois do episódio. E ele entrou com uma ação pretendendo, em outras palavras, sintetizando, direito ao esquecimento, porque já que ele foi absolvido, ele não tem por que a família passar por mais essa, digamos assim, esse martírio ou calvário aí, noticiando isso em redes sociais. E assim adviram vários tantos outros casos. E aí se debatia qual seria a procedência, o direito ao esquecimento ou o direito constitucional da imprensa de publicar notícia, já que o assunto era público. Estou resumindo. O STF, em fevereiro de 2021, decidiu que, sim, é constitucional lembrar casos públicos, né? Então, o direito ao esquecimento, nesse momento, está um pouco sepultado, digamos, né? Então, e assim vai, outros tantos danos, né? O dano ao projeto de vida, que é um dano existencial que está existindo bastante lá, principalmente na Justiça do Trabalho, né? E, enfim, todos os danos digitais oriundos dessa Revolução Industrial são abordados no livro, no seu último capítulo. E a pergunta é, se os filtros tradicionais da responsabilidade civil, que são o nexo causal, o ato ilícito, o dano e a culpa, se eles são capazes de enfrentar essa era digital. Será suficiente para enfrentar essa era digital, a responsabilidade civil, poder punir o causador do dano? Será que esses filtros são suficientes? Ou teria que se reinventar, haja vista essa novidade que a sociedade está vivendo da tecnologia? Então, esse é o desafio do livro, abordar esses temas. São vários doutrinadores, tem vários, né? Anderson Schreiber, Roberto Laintai, e assim vai. E esse debate é que, digamos assim, eu coloco no livro. Basicamente, como eu disse, para não me perder e daqui a pouco cair essa conexão, é esse o tema fulcral do livro. Mas nós vamos ainda lhe manter aqui, doutor Eduardo. A doutora Sulamita agora, eu vou me despedir dela. Despeço-me agora da doutora Sulamita Santos Cabral para darmos prosseguimento a esse evento online de lançamento do seu livro. Tá certo? Muito obrigado. Parabéns, doutora... Parabéns mais uma vez, doutor Eduardo. É uma honra para nós.
É uma honra estar Antes de me despedir da senhora, eu gostaria de ler um mini currículo do Dr. Eduardo Lemos Barbosa. Ele é advogado formado pela PUC-RS, mestrado em Direito pela Unisc, do Rio Grande do Sul, com dissertação apresentada na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Conselheiro estadual da OAB-RS, diretor estadual da Escola Superior de Advocacia da OAB-RS, membro da Comissão Especial de Direito Civil da OAB Federal da OAB-RS, membro da Comissão Especial de Direito Aeronáutico, Espacial e Aeroportuário da OAB Federal, membro do IBDFAN-RS, diretor do Departamento de Responsabilidade Civil do IARGS, autor de diversos livros e artigos jurídicos, professor e palestrante. Doutora Solamita Santos Cabral, boa noite. Boa noite. Boa noite, presidente. Doutora, obrigado pela prestigiar o nosso lançamento. Removendo, então, agora aqui a doutora Solamita. E agora vou convidar o doutor Ricardo e o doutor Adolfo. Não estou local. Está aqui. Convidando um, depois vou convidar o doutor Luiz Gonzaga. Aguardando, então, aqui a conexão com o doutor Ricardo Hermann, que teve participação especial também no livro. Boa noite, doutor Ricardo, como é que vai? Tudo bem? Boa noite, boa noite. Satisfação estar aí. Boa noite, professor Ricardo. Evento de lançamento do livro do nosso querido e competente Eduardo Barbosa, que traz, eu acompanhei agora a sua apresentação inicial, muito bem resumida, muito destacada, e foi, como disseste no início, na abertura, o resultado de uma exitosa trajetória no mestrado em Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul, e aí eu faço aqui, em nome dos meus colegas professores da Unisc, do mestrado e doutorado, a saudação ao doutor Eduardo, e também, durante a sua passagem, igualmente na meta de internacionalização do programa, junto à Universidade de Santiago de Compostela, onde foi orientado pelo professor Marcos Serreda Almeida. Então, sem dúvida, é um motivo de bastante alegria para nós de estarmos juntos com o doutor Eduardo aqui no IARGS, que é o grande espaço, né, junto com a Escola Superior de Advocacia, o grande espaço de trabalho, de produção, de difusão da cultura jurídica da advocacia gaúcha. E o Eduardo vem muito bem nesse sentido, trazendo essa sua obra, resultado da sua dissertação de mestrado. Trazendo um tema novo, né? Trabalhando a lógica da responsabilidade civil, mas a partir, né, da chamada quarta revolução industrial. O doutor Eduardo, que sempre teve um trabalho no campo da responsabilidade civil de forma inovadora. Eu devo aqui, por exemplo, citar, se me permite, a questão do trabalho do doutor Eduardo, por exemplo, nas ações do histórico acidente da TAM, que tanto impactou a todos nós, e ele conseguiu, num caráter inovador, com todo um conjunto de soluções alternativas, inclusive com o trabalho de uma mediação internacional, né, conseguiu satisfazer ainda, claro que sempre, as ações, e uma palestra do doutor Eduardo me recordo muito bem, não há satisfação plena, jamais existe isso, não se quantifica, mas conseguiu trazer um mínimo de resultado, de compensação financeira àqueles familiares para aplacar um pouco o sentimento de injustiça. Eu me lembro, a obra do Dr. Eduardo da TAM foi um sucesso, né, em relação ao ensino jurídico. Se me permite aqui contar um fato naquele lançamento da obra, eu nunca tinha visto uma situação dessas.
num dos lançamentos da Unisc, num dos lançamentos da Universidade de Santa Cruz do Sul. Não sei se estão me ouvindo bem, acho que sim, né? Estamos sim. Tá. Deixa eu só lhe interromper. Eu estou chamando o doutor Luiz Gonzaga, mas ele não está conseguindo se conectar. Eu já estou fazendo o convite, já para ele ficar junto. Pois não. Pode prosseguir, por gentileza, Perfeito. doutor Ricardo. E eu me recordo de uma palestra, doutor Eduardo, vários adquiriram o livro, e houve uma situação que os alunos ali, um grupo que não dispunha do valor na hora, e fizeram entre aspas, uma vaquinha, e compraram em grupo o livro do Eduardo. Isso eu achei uma coisa muito simbólica, no sentido de ter acesso. Acho que o Eduardo se lembra desse episódio, o quanto ele foi bem naquela conversa com os nossos alunos. E esse diferencial, o Eduardo sempre agradece por, de alguma forma, ter estimulado ele a ir no mestrado, e nós que agradecemos, porque ele trouxe um diferencial numa visão contemporânea da responsabilidade civil. E essa é uma das grandes características do Eduardo. Ele consegue dar contemporaneidade aos institutos de responsabilidade civil, adaptando-os aos novos tempos. E está aqui, por exemplo, o Ezequiel Vettoretti, que nos acompanha, Eduardo, grande profissional dos ícones. Eu sempre brinco, o Vettoretti foi um dos grandes alunos da Universidade de Santa Cruz do Sul. Talvez o melhor aluno que já passou por lá, tá? pelo seu brilhantismo. E o Eduardo, ele conseguiu trazer essa atualidade nos institutos da responsabilidade civil. Principalmente agora, Eduardo, em que nós estamos nesse momento de pandemia. Tu falaste muito bem. O dano não acontece mais pessoalmente. As pessoas, muitas vezes, perdem a noção do tamanho do impacto de suas palavras, do impacto de suas frases em redes sociais. E isto gera danos absolutamente imensuráveis. Ele fala muito bem aí da questão do cyberbullying, do direito ao esquecimento. Então, Terezinha, ele consegue, na sua dissertação, trazer os elementos teóricos fundantes de uma dissertação de mestrado, muito bem orientada pelo professor Gonzaga Adolfo, mas a partir desses elementos fundantes tradicionais, ele faz um trabalho extremamente interessante da evolução da responsabilidade civil frente à própria evolução da sociedade. E aí conecta os institutos da responsabilidade civil a partir da quarta revolução industrial. E digo mais, antes da pandemia. Antes da pandemia. E em pandemia, o tema do Eduardo, do livro do Eduardo, da responsabilidade civil frente à quarta revolução industrial, se torna ainda mais atual. Doutor Eduardo, enquanto a gente aguarda a conexão do doutor Adolfo, o que seriam essas transformações tecnológicas na quarta revolução industrial? Enquanto a gente aguarda que o doutor Adolfo entrar. Doutor Luiz Gonzaga. Pois não, Terezinha. Em primeiro lugar, também agradecer as palavras do professor Ricardo Hermani, um irmão aí de longa data. E para mim foi uma honra muito grande realmente ter tido a oportunidade, graças ao incentivo dele, de frequentar lá a Unisc, que é uma universidade mais alta, a mais alta qualidade, reconhecida no Brasil inteiro, e eu recomendo aí. O mestrado me qualificou bastante, é um mestrado de alta qualidade, com um corpo docente muito bom, e eu recomendo realmente. Inclusive, além de tudo, da qualidade das aulas, e os professores, tive amizades maravilhosas, entende, que a gente faz na vida aí. O professor até ele me disse que ia entrar e talvez não tenha entrado, como o juiz de Direito do Trabalho, Gustavo Jacques, até outros advogados, Ana Paula de Santa Cruz do Sul. Aliás, lá na aula de mestrado tinha gente do Rio Grande do Sul inteiro, diga-se passagem. Mas voltando, realmente, então, o que está acontecendo hoje com a era digital são os danos causados ali no teclado, através de notebook celular. Eles estão se multiplicando. Há poucos anos atrás, um menino chamado Thierry Bilsen, ele morava em Michigan. Você que morou lá, né, Terezinha? Não sei se você morou em Michigan, morou nos Estados Unidos, né? Mas, morei em Boston.
Boston. Ah, você é mais requintada. Aí, esse menino foi um caso muito emblemático. Isso foi em 2017. Esse menino de 11 anos de idade tinha uma namorada no colégio de 13. Essa namorada, através das redes sociais, num determinado site, ela colocou algumas críticas ao Thury, assim, dizendo, tipo assim, que ele não era assim, um bom namorado, que ela estava meio descontente, coisas assim. Meia hora depois, esse menino de 11 anos foi no banheiro e se enforcou. Se suicidou. Os pais dele entraram com uma ação contra os pais dessa menina, querendo responsabilizá-la, ou responsabilizar os pais, na verdade, pois não controlavam aí digamos assim, as manifestações da. Então, o constrangimento é grande e esses danos estão se multiplicando. Agora veio a lei de proteção geral aos dados, veio o marco da internet, já tinha o marco da internet, na verdade, a LGPD, né, veio em agosto do ano passado, enfim. Mas essa quarta revolução industrial é o que nós estamos vivendo hoje. Os danos oriundos da tecnologia das redes sociais, do Google, do Facebook, do Instagram, do Twitter, esses danos originados daí. A gente sabe digamos assim, policia assuntos que, no entender deles, são nocivos à sociedade, retira eles, digamos assim, da rede social. Então, são vários crimes. Tem um crime que eu gostaria de falar aqui rapidamente em Paris, não sei se lembram, no atentado do Estado Islâmico, em 2015, quando morreram 129 pessoas em Paris, pelo esse atentado do Estado Islâmico. Matou a Noemi Gonzalez, uma menina de 19 anos dos Estados Unidos que estava no intercâmbio. Os pais dela processaram no Tribunal da Califórnia o Facebook e o Google por entenderem que eles propiciaram a propagação das ideias terroristas do Estado Islâmico e pediram uma indenização para esses provedores, porque eles deveriam ter retirado o conteúdo, já que visivelmente era nocivo à sociedade. Aí, na época, muitos criticaram essa ação. Hoje, como eu falei agora há pouco, você sabe, existe isso. O Google retira do seu conteúdo, se entender que aquele conteúdo é nocivo, ele retira da sua plataforma, assim como o Facebook, etc. Nós temos aí vários exemplos até de políticos brasileiros que têm sofrido com esse tipo de colocação, aí, de retirada de assuntos da rede social. Então, é isso que trata meu livro, A Quarta Revolução, os danos oriundos dessa era digital. Não sei se... Sabe, Não, é um livro da editora Lumin. Se me permitir, Eduardo, eu estava... Está travando bastante a live. Eu acho que é um pouco da conexão do doutor Eduardo, mas está travando. Agora, oi? Pode falar, doutor. Está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. É que está travando um pouquinho a conexão do doutor Eduardo. Ótimo, que bom. Mas deu para pegar bem a ideia. Enquanto o Eduardo falava, eu estava pegando aqui, Terezinha, já que nós estamos numa live muito... Está aqui a nossa colega Cristiane Neri, diretora cultural da ESA, Eduardo, prestigiando a live. Eduardo, que é a diretora Cristiane Neri, que eu sou fã dela. Parceiro, Eduardo, a Cris Neri. Aliás, nós temos um time lá, liderado pela doutora Rosângela, que é um time, é uma família. Nossa ESA é uma verdadeira família. A gente tem uma parceria e as reuniões sempre são motivo de muita satisfação. Principalmente agora nesse momento de pandemia. A gente tem uma reunião de amigos, a gente consegue matar um pouco a saudade de todos, né? Obrigado, Cristiane. Mas eu estava lendo aqui, Obrigado, Cris. Enquanto o Eduardo falava, o meu parecer na banca do Eduardo, é importante dizer, ele tirou nota máxima, teve Mas que maravilha, parabéns! É que eu tenho bons amigos. Ele não pode dizer isso, eu digo, ele recebeu a participação aí na sua banca, junto, isso a pandemia
tornou mais comum, né, agora a realização das atividades na modalidade da videoconferência. O professor Marcos, da Espanha, participou da sua defesa de dissertação, e é muito importante porque o Eduardo, para mim, é um sinônimo de superação nessa questão acadêmica, porque existem aqueles que se dedicam exclusivamente à vida acadêmica e têm bolsa e vivem a vida acadêmica, e é maravilhoso isso. Eu respeito, admiro demais aqueles que têm esta vocação. Agora, tem aqueles outros alunos que conciliam a sua atividade de operador jurídico com o desafio acadêmico. E o Eduardo conseguiu isso sem bolsa, com toda a sua demanda de escritório, que ele quer uma referência nacional em termos de responsabilidade civil. Eu, muitas vezes, e além disso, com toda a sua atuação enquanto um homem de ordem, enquanto uma liderança de ordem, eu vi muitas vezes ele saindo, dizendo, vou sair 4 da manhã para conseguir chegar em Santa Cruz, ou vou numa outra atividade, mas conseguiu cumprir na íntegra, conseguiu ser um acadêmico rigoroso, cuidadoso e efetivamente cumpridor de suas obrigações, porque eu sempre digo, o autor ele é muito mais que o seu livro, né? O livro é uma das demonstrações, o Eduardo já teve várias, mas ele teve uma passagem muito importante no nosso programa de pós-graduação, e também foi diretor da Escola Nacional de Advocacia, né? O Eduardo já integrou a coordenação, grupo de gestão da Escola Nacional de Advocacia, na época, com uma indicação pela sua qualidade, mas uma indicação de peso, né? Indicação do nosso Cláudio Lamar, que ele foi integrante da ENA. Então, na verdade, o Eduardo tem uma trajetória na advocacia, mas uma mesma trajetória na cultura jurídica. E eu olhando aqui a percepção, o voto no momento da dissertação, quando ele falava, realmente muito interessante, Terezinha, que ele começa lá nos primórdios aí da responsabilidade civil, tratando da lei de Talhão, do Código de Hammurabi, daqueles conceitos clássicos, e vai evoluindo para chegar nessa chamada 4ª Revolução Industrial, né? E isso realmente, de uma forma muito fluida, muito tranquila, no campo dessas tecnologias digitais, trazendo os pressupostos teóricos, né, da ideia de uma sociedade de informação. Eu estou olhando aqui, né, e a ampliação das possibilidades de dano, ou seja, a sociedade de informação enquanto uma sociedade de risco, uma sociedade que amplia os danos e nos deixa, de forma muito clara, mais submetido a esse conjunto de danos. E aí ele vem, né, claro, com essa questão do chamado ciberespaço, né? E diz, né, muito claramente que o campo da internet traz um conjunto de lacunas do direito. Então, especialmente aqui, né, ele vai trabalhar, por exemplo, os avanços e também os desafios do Código de Defesa do Consumidor, antes mesmo do Marco Civil da Internet. Diga-se de passagem, né, nós estamos vivendo uma sociedade em que quanto mais tempo nós estamos na internet, mais vulneráveis nós estamos. Esta é a verdade. Nós estamos vulneráveis hoje nessa sociedade de informação. E aí ele trabalha também na ideia do chamado papel preventivo da responsabilidade civil. Eu diria mais, o papel educativo da responsabilidade civil. É importante que a gente difunda isso, né? Difunda isso num campo maior da sociedade. Está faltando, principalmente na nossa juventude, Eduardo, e agora eu jogo essa bola para ti, tu trouxe esse caso do menino. A nossa juventude, está aqui o Rafael Canterge, nosso conselheiro federal, a quem eu transmito também todas as minhas saudações. E, Eduardo, o grande desafio é esse.
tu cria um dano. Os jovens estão usando a internet sem ter a noção dessa responsabilidade, criando um dano irreversível, no caso do suicídio do menino, mas também irreversível quando isto não acontecendo, mas causa um dano à imagem, um dano moral, a exposição dos vídeos de caráter pessoal, a vulgarização da exposição de imagem. Eu queria que falasse um pouco também dessa tua angústia, que como um intelectual da responsabilidade civil, e como é que tu vê hoje o avanço da jurisprudência do direito na tutela desse bem maior que é a nossa imagem, a nossa dignidade. Perfeito, professor Ricardo. A doutora Cristiane Neri colocou aqui: queridos e competentes parceiros, somos fã da doutora Cristiane Neri. Eu sou fã. Registra a presença do doutor Rafael Canterge também. Muito obrigado, nos assistindo. Canterge. E o doutor Luiz Gonzaga, ele não está conseguindo entrar. Ele antes estava tentando pelo notebook, eu falei para ele que somente pelo celular, mas ele está com um pouco de dificuldade em se conectar. Não sei, doutor Eduardo, se gostaria mais de falar o porquê da escolha do tema. O senhor que é especialista em responsabilidade civil, em indenizações, tem diversos casos aí, Brasil afora, né? Casos de indenização de responsabilidade civil. Não sei se gostaria de citar algum dos casos que possam causar algum reflexo no livro. Não, sem dúvida, Terezinha, mas só para fazer a colocação e responder ao professor Ricardo Hermani, e já falo de alguns casos concretos. Não, realmente, como eu digo, a indenização, a responsabilidade de cada caso é uma construção. Você não adianta adotar um padrão para a responsabilidade civil como se fosse uma situação que poderia se repetir, etc. Não. O dano até pode ser igual, mas a vítima ela sofre o dano da sua maneira. Né? Para algumas pessoas, um crime digital ou lançar o nome dela aí em desabou na rede social causa um transtorno, um mal-estar. Para outras causa um desastre, como a gente viu nesses exemplos que eu dei. Tem exemplos do Brasil também, veja bem, citei dois, eu poderia passar a noite toda aqui citando o caso de agora. Suicídios aí no Rio, São Paulo, por essa situação. Entende? Então, o dano, hoje até se fala mais do direito dos danos, mas do direito das vítimas. Cada vítima tem a sua maneira de sofrer esse dano, ou de tentar superar esse dano. Aliás, como você estava falando, nesses casos aí que eu atuei, um caso emblemático de um dano novo, que é o dano estético, relativamente novo, quando eu digo, né? Mas é um dano estético, talvez o maior emblemático. Uma moça lá de Pernambuco, de 18 anos, que num domingo de agosto de 19, ela foi andar de kart em Recife, no estacionamento de um hipermercado, e não colocaram a balaclava nela. Aí, ao fazer uma curva com o kart, o cabelo dela, como uma jovem, né, até a cintura, enroscou nos eixos do kart e aí escalpelou ela completamente. Né? Teve um escalpo de 90% do seu cabelo, do seu couro cabeludo, inclusive o crânio ficou à mostra. Teve entre a vida e a morte em Recife durante algumas semanas. E aí, depois, conseguiu se recuperar e tal, nós ingressamos no caso. Enfim, é um dano estético super importante, talvez um dos mais emblemáticos do Brasil, esse dano estético. Agora estamos tendo outros aí, vários danos estéticos que causam os causadores de acidentes. Eu teve um caso aí incrível do acidente aéreo da Chapecoense, nós também atuamos aí para mais de 7 famílias. Aliás, no caso do acidente aéreo da Chapecoense, também um caso bem difícil. Claro, é um acidente de trabalho, o empregador deles é o responsável. Nós também estamos processando a companhia Lamia, que até hoje ninguém sabe como é que a diretoria daquela época, sem crítica nenhuma, é só um relato, contratou uma empresa desconhecida para fazer aquele trajetória. E mais incrível ainda foi o caso do Rafael, um jornalista. Você sabe, Ricardo e Terezinha, para ser sobrevivente de acidente aéreo, aí, se você botar em 30 anos, não vai achar 15 pessoas que sobreviveram ao acidente aéreo. O Rafael Sanz, ele sobreviveu, o jornalista, colega aí da Terezinha, né? Eu tive com ele.
e foi marcante até porque ele me contou tudo, como ele ficou naquele morro lá da Colômbia, que ele sentiu um frio terminal até ser encontrado, e os lamentos, os gemidos dos seus companheiros, repórter, ele é narrador, né? E aí ele me disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci, lá quando eu vivi na minha vida também, pelo menos um ano e meio em Chapecó, né? E aí um dia ele foi me conhecer, ficamos a manhã toda conversando, e me contou: Eduardo, eu comia um churrasco uma vez por semana e jogava futebol com meus amigos. Depois do acidente aéreo, eu jogo futebol com meus amigos 3 vezes por semana, né? Então, e mais incrível que pareça, ele mudou bastante. Ele veio a falecer 1 ano e meio depois do acidente aéreo de um ataque cardíaco. Um caso assim que eu fiquei até chocado. Uma coisa assim inacreditável, tendo sobrevivido a um acidente aéreo e vindo a falecer 1 ano e meio depois. Enfim, e assim se vão os casos de indenização. Como eu digo, cada caso é um caso. O dano tem que ser bem evidenciado. O que nos preocupa também bastante, professor Ricardo, é o valor baixo das indenizações por dano moral no Brasil. São valores, até não vou mentir que tem aumentado um pouco, tem sim. Mas às vezes a gente se depara com situações assim bizarras. Eu tive um caso aí que a viúva perdeu o marido num acidente de trabalho, ela ganhou R$40 mil, a filha única ganhou R$40 mil, uma magistrada aqui de Porto Alegre da Justiça do Trabalho, que a gente fica não entendendo como é que pode fixar pela morte uma indenização. Enfim, há situações também bem discutíveis. Nós estamos com um projeto no Conselho Federal da OAB para excluir o 292, inciso 5º do Código de Processo Civil. Esse artigo determina que a petição inicial quantifique o valor do dano moral pretendido. Até 2016 não existia isso. Se colocava um valor para efeitos fiscais e ao longo da instrução, como eu digo, o dano, até porque o dano não se esgota naquela inicial, às vezes o dano vai aí repercutindo. E ao longo do processo de instrução, o juiz arbitraria ao final em sentença. Mas aí, para quem trabalha com isso, ficou perplexo, veio essa obrigatoriedade de fixação do dano moral na inicial. Uma questão super subjetiva, onde eu posso mostrar casos iguais com valores de condenação totalmente diferentes. Até nas minhas palestras eu coloco isso. E estamos numa luta aí. Eu coloquei esse projeto para modificar esse artigo no Conselho Federal da OAB. Ainda na gestão do grande presidente Cláudio Lamarck, caiu para um relator, Luiz Carlos Alemã, do Espírito Santo, que já votou favorável. E agora está na comissão do CPC e vai voltar para o plenário. Vamos ver se mês que vem, estamos lutando para isso. Daí para realmente excluir esse artigo e permitir que o advogado trabalhe com mais tranquilidade, porque até o acesso à justiça fica difícil você mencionar. Às vezes a pessoa nem tem dinheiro para pagar as custas, né? E não é certo que vai ganhar uma assistência judiciária gratuita. Então, até o acesso à justiça... Para a sucumbência, né, Eduardo? Também. E aí, por exemplo, e a sucumbência, inclusive, tem a súmula 326 do STJ, que diz que não existe sucumbência em dano moral. Aí, se eu peço, por exemplo, uma vítima de acidente aéreo, uma viúva que perdeu o marido, eu peço para ela R$500 mil, e aí a justiça manda condenar em 300, eu vou ter que pagar para o advogado da companhia aérea um percentual sobre os 200 que eu decaí? Na teoria, sim, mas tem essa súmula 326 do STJ que veda qualquer pagamento de honorários sucumbenciais a título de dano moral. Então, essa questão é polêmica. A questão da reforma trabalhista é um horror. O 223G da reforma determinou que infração gravíssima por morte é só 50 vezes até o salário mínimo. Ou seja, se eu ganho R$2 mil e morro, a minha esposa viúva só pode 50 vezes 2 mil, daria R$100 mil. Quer dizer, limita, é inconstitucional a limitação do dano moral. Inclusive, a OAB Federal entrou com uma ação declaratória de inconstitucionalidade 6069 para derrubar essa obrigatoriedade da reforma trabalhista. Está concluído com o Gilmar Mendes há 1 ano e meio. E esperamos também que a liminar seja concedida, embora vários juízes aí do Brasil inteiro não estão, digamos assim, não estão aceitando esse artigo, que limita a indenização por dano moral. Então, esses são aspectos controvertidos. A responsabilidade civil, para quem não sabe, é o segundo assunto mais demandado no Brasil e no direito civil. O segundo assunto mais demandado, segundo o Conselho Nacional de Justiça, só vocês entrarem na página do CNJ, em pesquisa, em números, vocês vão ver quais os assuntos mais demandados nos 78 milhões de processos que existem hoje, números redondos, né? Na cível, que ocupa 62% desses 78 milhões, o segundo assunto mais demandado é a responsabilidade civil. Na Justiça do Trabalho, que ocupa 11,5% dos 78 milhões, o segundo assunto mais demandado é dano moral.
Então, não é a responsabilidade civil é o assunto mais premente que se relaciona diretamente com a vida da sociedade. Vai ter dano moral em todos os campos, em todas as áreas do direito, né? Então, não tem como fugir de um dano ou de um dano moral. Hoje em dia está bem presente no direito de família, até no direito tributário. Então, enfim, é uma situação da responsabilidade civil que, como eu digo, é o assunto, já de algum tempo, o assunto mais demandado, ou o segundo mais demandado nas demandas que existem no país. Então, com essas reflexões, eu quero dizer, até inclusive o Gonzaga disse que não está conseguindo entrar, viu, professor Gonzaga, ou Tereza? Não, ele não está conseguindo entrar. Infelizmente, ele pediu que eu passasse as considerações dele de estima e consideração para a doutora Filomita e dignos colegas Eduardo e Ricardo. Infelizmente, ele agradeceu muito aqui todo o meu empenho, mas ele, infelizmente, não conseguiu. Até pergunto se a doutora Sulamita gostaria de fazer alguma consideração, enfim. Mas... Até deixa eu fazer só uma Ricardo... colocação. Permite só uma colocação, até para... Claro, com certeza. Obrigado. O professor Luiz Gonzaga foi meu orientador, professor da Unisc. O co-orientador, como falou o professor Ricardo Hermani, foi o Marcos Almeida Serreda, professor da Universidade de Santiago de Compostela, da Espanha. O professor examinador foi o professor Ricardo Hermani. Mas teve também outro professor examinador, que é um membro externo, que foi o nosso presidente, que muito nos honrou também, o que foi o doutor Ricardo Breyer, que participou da minha banca de mestrado. Também, só para fazer justiça a essas ilustres pessoas que participaram da minha banca. Doutor Breyer, mas que bacana, um sucesso absoluto. Doutor Eduardo, eu gostaria que o senhor mostrasse de novo a capa do seu livro, para as pessoas conhecerem, por favor. Está aqui então, ele está disponível na Amazon, na editora Lumen Juris, certo? Eu espero que é uma leitura, não porque eu fiz, mas uma leitura bem agradável e recomendo ainda. A responsabilidade civil e a quarta revolução industrial. Doutor Ricardo, gostaria de fazer mais alguma consideração em relação ao livro? Eu também, eu de fato recomendo, que tive o privilégio de ler a dissertação e depois o resultado publicado. Fazer também uma referência à banca do Eduardo, que teve sim a presença do nosso presidente Ricardo Breyer, que é doutor na Universidade de Sevilha, doutor em Direito, com um título reconhecido pela Universidade Federal de Pernambuco, aí onde está o doutor Eduardo. Mas quando a gente ouve o Eduardo, e me desculpa em dizer, Eduardo, amigo, meu irmão, quando a gente ouve o Eduardo falar, é isso que a gente encontra no livro. Ou seja, essa experiência dele, enquanto profissional do direito, enquanto advogado na área da responsabilidade civil, que é uma construção, a responsabilidade civil é uma construção jurisprudencial. A definição de valores, ela é toda uma construção que se dá no dia a dia do processo. Ali, com todas as questões que envolvem a discussão, a impossibilidade de sucumbência, enfim, mas são todos debates jurisprudenciais. A quantificação do dano moral, por isso é muito difícil. O que o Eduardo falou, é muito difícil definir antes, né, iniciar um valor. E principalmente recolher custas em relação a esse valor, que é um dos grandes desafios, sempre foi. E cada vez mais, pela diversificação das hipóteses de dano, cada vez mais difícil esta quantificação. Mas o livro do Eduardo é isso. O livro do Eduardo é um livro que tem a base teórica, a partir da teoria do risco, da sociedade de risco, né? Tem todo um arcabouço histórico, mas ele vai para temas absolutamente próprios da contemporaneidade. E um livro agradável de ler. Para quem é do direito, para quem não é do direito, porque a responsabilidade civil, como ele disse, né, é algo que realmente toca a todos nós. Eu me recordo da matéria. Se eu não me engano, Eduardo, essa situação que contaste aí da menina de Pernambuco abriu uma edição do Fantástico. Se eu não estou... Sim, exatamente. Não estou enganado, essa situação que acabou de... É verdade. Abriu uma edição do Fantástico,
em que mostrou essa situação, mostrou o trabalho do Eduardo. São situações que de fato mexem com a gente. A história da Chapecoense, a história da TAM, que foi um grande marco aí no Rio Grande do Sul, que se perdeu pessoas tão queridas. Então, são várias situações que vão 14 anos já, né? Do acidente da TAM, não é isso, doutor Eduardo? 14 anos vai fazer, não é isso? 17 de 7 de 2007. Meu Deus. É um número Que cabalístico, loucura. né? É próximo, né? Próximo de julho agora. Sim, falta um mês. loucura. Hoje é dia Mas 16. isso, Não, falta um mês. Olha só. Exatamente um mês, exatamente um mês. Falta um mês. Que loucura. Que loucura. Falta um mês. Aliás, eu tenho um livro que o professor Ricardo comentou. O senhor tem a capa do livro aí para mostrar? Deixa eu ver desse aqui livro? se eu tenho, dá licença. Esse foi o livro que eu mencionei, que houve a colaboração de vários alunos para adquirir o livro que tratou do caso TAM, porque o caso TAM ele é interessante. O Eduardo fez várias palestras, porque ele vai além do direito nacional. É uma situação que tu não resolve com os códigos. É uma situação que tu não resolve com os códigos. E tem muitas situações da responsabilidade civil que tu não resolve com o direito nacional. Tu precisa algo mais, tu precisa conseguir trabalhar com técnicas que vão para além de um só país, né? Por exemplo, na situação da Chape, né, Terezinha? Quantos países estão envolvidos aí nessa situação do voo da Lamia, que envolveu a autorização de decolagem inadequada, há uma série de situações em que o direito tradicional ele não te dá as respostas plenas a respeito dessas questões. Então, só a experiência, a construção jurisprudencial e também a habilidade de tratar com novas técnicas de solução de conflitos que o Eduardo tem, permite que a responsabilidade civil se adapte à modernidade. Falar de responsabilidade civil, falar de modernidade não é um conceito simples. Com certeza. Só lembrando, esse livro que ele está tentando agora conseguir é a história não contada do maior acidente aéreo da aviação brasileira. Foi um livro que ele fez inspirado nesse acidente da TAM. Não é isso, doutor Eduardo? Exatamente. Eu tentei procurar aqui, estou num quarto de hotel aqui em Recife, também atuando em alguns casos, e infelizmente até eu tinha um hoje de tarde, mas acabaram me levando aqui, entendeu? Levando no bom sentido. Eu atuei 3 anos para 13 famílias, né? E nós então não é um livro, e teve um americano, muita gente não sabe, um americano chamado Ricardo Tazoy, um executivo de Santander, que estava nesse voo. Ele tinha ido para a Argentina e pegou uma conexão de Porto Alegre a São Paulo e ia voltar para Miami. E aí aí aconteceu o acidente. Então, aí a nossa presidente. E aí um escritório americano especializado em indenizações entrou com uma ação contra a TAM nos Estados Unidos por conta da família desse cidadão americano que estava no voo. Então, resumindo, aí eu acabei me associando com esse escritório americano e conseguiu aí, das 199 vítimas, 77 foram para os Estados Unidos atrás de indenização. E deu certo, deu acordo. Aí eu fui várias vezes aos Estados Unidos e percebi que lá não é à toa que deu certo, porque é muita composição, muito acordo, né? E o primeiro grau lá é júri, diferente no Brasil. Então as pessoas ou as empresas têm medo de uma sentença alta, porque é um júri que vai decidir. E além do que, não sei se estão ouvindo, né? Estamos ouvindo. E além do que, o Common Law não tem tanta disponibilidade de recursos como o nosso sistema jurídico tem o Civil Law, que é recurso para tudo que é lado. Lá não. Lá é baseado em jurisprudência. Então, mas de qualquer maneira, 77 famílias foram para a indenização nos Estados Unidos e as demais ficaram no Brasil. Mas eu quero dizer o seguinte, até para finalizar e ser justo, que praticamente mais de 90% receberam sua indenização uns 3 anos depois, porque quem ficou no Brasil, o Ministério Público do Estado de São Paulo e a Defensoria Pública criou câmeras de indenização. De um lado, a seguradora da TAM e seu advogado, do outro lado, as famílias e seu advogado. E ali se compunham alguns valores na via extrajudicial. Depois tentou repetir essas câmeras de indenizações em outros acidentes, mas nunca mais deu certo. Mas nesse assunto indenizatório, o acidente da TAM de 2007, que casualmente daqui a um mês faz
14 anos. É óbvio que nesse aspecto indenizatório, em 3 anos estava 90% resolvido. Sucesso absoluto. Está aí um grande especialista em indenização e responsabilidade civil. Doutora Sulamita agora voltou, porque infelizmente o doutor professor Luiz Gonzaga ele não conseguiu se conectar e deixou para a senhora, doutora Sulamita, um grande abraço. Eu vou pedir para o doutor Ricardo Hermann dar as suas considerações finais, por favor. Mas, Terezinha, eu gostaria de, no final, fazer um convite, agradecer novamente e fazer um convite aos nossos associados. Mas eu... Perfeito, perfeito. Doutor Ricardo, eu acho que está com algum problema de conexão. O senhor está me ouvindo bem, doutor Ricardo? Eu acho que agora o problema de conexão está com ele, infelizmente. Infelizmente. Mas deixamos aqui o nosso forte abraço para o doutor Ricardo. Doutor Eduardo, quer fazer as suas considerações finais agora? Obrigado. Antes de eu passar a palavra para a doutora Sulamita? Posso fazer com o maior prazer. Eu gostaria de agradecer demais essa oportunidade que o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul me deu, e eu tive muita honra em lançar o meu livro aqui, já tinha lançado há um mês atrás lá na ESA, então, quem não é filho do IARGS, né? Todos nós somos, né? E eu já era um admirador dessa gestão fantástica da presidente Sulamita, espero que ela disse que não pode ficar, mas eu acho que ela tem que ficar mais, né? E ela já estou na quarta gestão. Vamos para a quinta, né, presidente? Então, ela é uma pessoa fantástica, um exemplo de líder da nossa advocacia, todo mundo sabe disso, nem estou falando nenhuma novidade. Ela é uma liderança, sempre foi. Quando ela era secretária-geral do nosso presidente, Cláudio Lamarca, pegando um período terrível aí, né, que aquela OAB foi entregue, digamos assim, né, de uma maneira bem difícil. E a doutora Sulamita soube com uma excelência conduzir lá a secretaria-geral do então presidente, saudoso presidente Cláudio Lamarca. Então, eu gostaria demais de agradecer essa oportunidade de lançar meu livro, me senti honrado, aos associados aqui presentes também, muito obrigado por me prestigiar. Professor Ricardo Hermann, meu forte abraço, minha gratidão eterna por me incentivar a fazer esse mestrado aí eu tenho saudade da Unisc aí, sabe? Ele trazia a cuca lá da Unisc, agora não traz mais, né? Agora, por causa da pandemia, mais dessa pandemia nos prejudicou mais ainda. Então é isso, e muito obrigado a todos. Terezinha, só... Doutor Ricardo Hermann, por favor, a palavra é sua agora. Eu fiquei sem internet agora, mas a doutora Sulamita já esteve aqui em Santa Cruz e já tomou um café colonial na Prit. Nós tomamos um chá. E que café maravilhoso, né? Que café maravilhoso. Um chá britânico, às 5 da tarde, com a nossa querida presidente, a nossa Sulamita. Doutora Sulamita, doutor Eduardo, que para nós da ESA é uma inspiração. A doutora Sulamita é daquelas pessoas que... professora da URGS, que é uma operadora do direito qualificadíssima, mas, antes de tudo, uma pessoa que dedica a sua fé, que faz do mundo da ordem, do mundo do ensino jurídico, da advocacia, uma profissão de fé. É tão bonito ter pessoas como a senhora que estimulam, que lideram, que vão atrás, que se moderniza. A doutora Sulamita está eternamente se modernizando. E o nosso IARGS, com essas lives, ele tem dado um grande serviço. E aí, Terezinha, tua organização, teu cuidado prévio, eles são dignos de nota e de agradecimento. E eu queria só finalizar dizendo, Eduardo, tu não tem o que agradecer. O Eduardo tem... O Eduardo é o nosso mestrado e doutorado aqui em Santa Cruz do Sul. Está dando probleminha na conexão do doutor Ricardo. Terezinha, bom, posso falar? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço. A palavra agora é sua. Eu agradeço as palavras bondosas. Eu, graças a Deus, eu tenho muitos amigos. Sempre tive muitos amigos, e os meus amigos e as minhas amigas sempre me apoiaram muito. Eu realmente fui, em 1997, antes de ser secretária-geral da Ordem, eu fui a primeira mulher a ser eleita presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Mas foi normal, eu fui aos poucos, eu primeiro tinha cargos menores e fui vice-presidente 4 vezes do Instituto,
até que fui lançada em chapa única. E o meu trabalho não é o meu trabalho, é um trabalho conjunto, é um trabalho de muitas pessoas, porque, felizmente, o Instituto tem toda uma diretoria, um conselho superior. Estou aqui vendo, a Cristiane Neri, que é membro do nosso conselho superior, está presente. Tem uma diretoria coesa, harmônica, todo mundo, cada um dentro do seu espaço trabalha. Isso é muito bom. Então, e agora, já, como eu disse, já estou na minha quarta gestão. E devemos muito também ao trabalho dos nossos auxiliares, entre os quais a Terezinha, a Ana Amélia é uma associada que também está fazendo a moderação das lives junto com a Terezinha, e o nosso corpo de funcionários. Então, é um trabalho que a gente faz com amor, isso é que é importante, a gente faz porque gosta. E estou muito feliz, porque nós agora estamos inaugurando o lançamento de livro dos nossos associados. E foi, digamos, eu vou usar uma palavra, mas foi com chave de ouro que nós iniciamos, com o lançamento do livro do nosso diretor do Departamento de Responsabilidade Civil. Olha, eu vou lhe dizer, eu já lhe conhecia há muito tempo, doutor Eduardo, mas eu fiquei encantada. Eu não sabia que o senhor era tão bom, viu? Quer dizer, nós não poderíamos ter um melhor diretor do Departamento de Responsabilidade Civil. Realmente, foi muito bom. E a gente, naturalmente, está louco para ler o livro. E agradecendo muito a participação sua, do doutor Ricardo, e a todos os que nos prestigiaram com a sua presença, eu conclamo a todos os nossos associados que têm livros, que trabalham, que têm teses, que têm livros a lançar, podem fazê-lo através da nossa plataforma digital. Então, entre em contato com a Terezinha, que nós estamos exatamente querendo difundir essa grande cultura dos nossos associados. Muito obrigado e parabéns, não só para o doutor, parabéns para todos nós. Muito obrigada. Eu quero aproveitar, já que a senhora está falando sobre a plataforma digital, e dizer que no canal do YouTube estamos com 684 seguidores. E esta live amanhã vai estar postada no canal do YouTube do IARG. Peço que todos vão para lá, se associem, se inscrevam e cliquem no sininho para ativar as notificações. No Instagram estamos com 2.883 seguidores, no Facebook com 3.242 seguidores e no Twitter com 536 seguidores. Na próxima semana vamos ter uma live extra. Vai acontecer na segunda-feira, dia 21, no horário das 20 horas. Participarão da live os advogados Eduardo Fontoura e Paulo de Oliveira. Eles vão falar sobre o curso que terá início do IARGS no próximo dia 23 de junho, que é promovido pelo IARGS, Advocacia Multiportas. Quem quiser saber mais informações, estão nas nossas redes sociais, no site do IARGS e também na plataforma www.advocaciamultiportas.com.br. Doutor Eduardo Lemos Barbosa, muito obrigada pela sua participação. Parabéns. E as palavras finais ficam, então, com a doutora Solamita Santos Cabral. Não sei se o senhor quer dar mais alguma palavra também. Fica à vontade. Se me permite, primeiro, obrigado. Primeiramente, de cumprimentar e me dar meus parabéns por a condução, não só dessa live, como das outras que eu assisto, pela sua maestria. Obrigado. Você revolucionou as lives aí e tem sido super bem aceito, tanto você quanto a Ana Amélia. Então, eu gostaria de público dar meus parabéns a você, Terezinha, pelo exímio trabalho que você está fazendo à frente dessas lives. E, da mesma forma, eu gostaria até de conclamar a todos, vai ter um curso agora de responsabilidade civil no mês 7, né? Até, eu estou aqui em Recife, não estou com as datas aqui, mas começa no mês 7 com o professor Rolfo Madaleno, de Direito de Família, vai falar de responsabilidade civil no Direito de Família. Eu vou começar, dia 7/7, perdão, já peguei aqui. 7/7, eu começo com o dano moral, novos danos. Depois, dia 14, o professor Carlos Elias, de Brasília, responsabilidade civil nas redes sociais, ó, que a gente está falando. Depois, no dia 21/7, o professor Rolfo Madaleno, sobre responsabilidade civil no direito de família. E a última palestra, dia 28/7, com o desembargador Luiz Facchini, que não dispensa maiores apresentações, é um expert em responsabilidade civil, que também vai falar sobre o tema a responsabilidade civil atual. Então, convido a todos, a partir de julho, né, assistir a esse curso de responsabilidade civil no IARGS.
Perfeito. As inscrições pelo portal do aluno, doutor Eduardo? Sim, né? Exatamente, as inscrições estão abertas, já tem bastante associado inscrito. Conto com vocês aí, porque vai ser palestras maravilhosas. E após as palestras vai ter aí o seu tempo de interação aí com os palestrantes, perguntas, enfim, e outras questões aí, que, claro, na medida do possível a gente responde também. Perfeito, doutor Eduardo Lemos Barbosa. Obrigado, a palavra final agora da doutora Sulamita Santos Cabral para poder fazer o encerramento. Bom, eu novamente agradeço a presença de todos. Saúdo novamente o doutor Eduardo, o doutor Ricardo, a Terezinha, e quero fazer uma saudação especial, que eu estou vendo que está presente, a Ana Amélia Prates, que também é grande moderadora, a quem nós devemos também o êxito dessas lives. Então, como eu disse, o trabalho do IARGS é um trabalho de todos, é um trabalho conjunto. Além de lives, nós temos também videopalestras de direito tributário, videopalestras de direito de família, e artigos muito importantes no nosso site e no nosso blog. Então, muito obrigado para todos. Até uma próxima oportunidade. Eu quero lembrar que, inclusive, na próxima terça-feira, o artigo vai ser do doutor Ricardo Hermani. Tá? Então, o próximo artigo vai ser dele. Ele vai falar sobre o papel do STF na concretização do federalismo. Ele vai estar à disposição na próxima terça-feira, tanto no blog quanto no site. Eu posso dar uma sugestão de live aí para finalizar? Sim. Eu acho que não, tinha que ter uma live sobre a vida da presidente Sulamita aí, né? Eu acho que Vamos fazer. A trajetória dela na advocacia seria aí um ensinamento e um exemplo para todos nós. Uma sugestão aí, né? Faremos só que tem que botar mais de 1 hora, tem que ser 2. Muito gentil. 2 horas, no mínimo 2 horas. Tá bom. Muito gentil. Muito obrigada, boa noite a todos e até a próxima segunda. Obrigada, boa noite.